Estamos de volta no Antenados na Geral falando sobre os missionários. E qual é o propósito de um missionário? É abrir uma igreja, uma extensão, uma congregação em um país estrangeiro? Nós acabamos de tocar um pouco nisso. Olha, tem que respeitar a cultura, os ritos, entender como eles lidam localmente, a questão social. Mas também tem que passar a palavra do Evangelho. E a gente vai falar um pouco sobre, será que quando você quer impor sua igreja, sua doutrina, sua teologia, isso também pode atrapalhar? Isso aconteceu muito no Brasil, como o pastor Jales falou, de índio andando de terno e gravata. E um governo não enxerga bem essas situações. Vamos debater também um pouco sobre isso. Mas, pastor, como você acha? Qual é o objetivo de um missionário? Foge muito o que a gente já André, debateu aqui. eu quero até uma parte do colega quando diz que você tem que fazer tipo um empreendedorismo. Perfeito. A igreja pesa sobre ela o exercício de ministrar a palavra, de propagar a palavra, de dar extensão à palavra. Então, pesa sobre a igreja a responsabilidade do envio. Então, o indivíduo enviado, ele tem a responsabilidade de fazer a extensão do ministério daquela igreja, no sentido do poder ou da palavra que está se pregando. Quando a gente fala que enviamos missionário, primeiro, enviamos porque aquele local foi visitado, né? Segundo, se orou por aquele local e se dispõe a investir por aquele local. Então, a igreja pesa sobre ele a responsabilidade de enviar o missionário. E o missionário, uma vez enviado, ele tem a obrigação, né, de permanecer na fidelidade do envio da igreja, que é a propagação do evangelho. Não é só a implantação de igreja. Porque o espera sobre o missionário, a responsabilidade agora dele foi enviado para uma missão. E a missão é fazer, primeiro, ganhar pessoas como amigos. Fazer amigos. Porque quando você faz amigo, você faz dele seus irmãos. Você torna essas pessoas próximas. Então, eu vejo que a missão do missionário está atrelado à visão da igreja. Né? Então, a gente perde muitas das vezes essa questão. Hoje nós temos organizações que enviam, mas enviam patrocinando, mas enviam com os seus critérios. Ninguém faz missões sem critérios. Eu posso fazer missões. Então, se eu for fazer missões sozinho, eu vou ter o meu critério individual. Eu vou ter o meu investimento, eu vou ter a minha forma, mas não se pode perder a visão de que a visão é propagar o evangelho, de criar sim, e de elaborar sim, de organizar sim igrejas. Independente se essas igrejas vão estar nas mãos de quem enviou, ou se vão estar na mão das pessoas daquela localidade. O importante aqui a questão é organizar a igreja, mas é ganhar almas. Isso entra muito no conceito e na cultura do envio. A gente falou muito bem, e foi muito bem colocado mesmo. Uma igreja não envia, vai lá e prega. Tem que ser muito claro. Nós vamos e o intuito é abrir igrejas, como talvez o pastor falou aqui na prática. E após um tempo, você treinar líderes locais, eles se erguem, depois você passa a igreja para líderes locais que entendem melhor, pregam melhor. Só que também tem que ser flexível, porque no meio do caminho, não era bem assim, não é tão fácil assim. Como a gente está dizendo, o caso do empreendedorismo, como falou o pastor, claro que isso é uma consequência, uma necessidade, né? Quando você fala de missões em África, é diferente de você estar falando em missões para a América do Sul, para a América do Norte, América Central. São coisas diferentes. São conceitos diferentes. Eu lá na África, a gente tinha uma dificuldade. Claro, por exemplo, você é enviado para a África para fazer missões, você não consegue fazer missões à África e sair de lá sem plantar igreja, sem preparar líder. Você não consegue fazer um trabalho na África e sair de lá e chegar para a pessoa, Jesus salva, e você... Primeiro que você tem que ensinar a palavra mesmo, a palavra. Esquecer um pouquinho a igreja, porque se você for querer levar a tradição da sua igreja, porque aí está o detalhe, eu não sei se é isso. Porque se foi a igreja que enviou, mas a igreja que lhe enviou impõe algumas situações, por exemplo, tem que usar gravata, talvez você não vai conseguir chegar lá. Não é o caso, mas estou exemplificando. Sim. Então, a igreja tem que ter essa facilidade do missionário. Uma congregação daquela igreja ali. Aí, depois você chega lá e você tem que ter o cuidado para que você não leve a carga da cultura da doutrina da sua igreja para querer impor aquela situação. Certo? Segundo, você precisa fazer com que eles aprendam o evangelho, porque às vezes o evangelho que eles aprenderam está distorcido, é misturado com a macumba, com a feitiçaria. Há pastores que praticam
E aí a gente não está muito longe não, porque no Brasil também muita gente praticando a macumba gospel aí. Aí não está muito longe do que a gente vê na África, nós estamos vendo aqui no Brasil hoje, né? Com coisinha vendendo, qualquer coisa assim que lá acontece, que acontece muito. Mas vamos à África. É isso que eu quis dizer com, vamos lá, África. com Então, essa mistura da cultura. então a gente tem que ter cuidado de pregar o evangelho, que o evangelho limpo, ele não tem doutrina batista, assembleiana, pentecostal, Jesus, não existe, é Jesus. Agora, claro, você chegando lá, você tem que ver o que acontece. Segundo, se você pregar o evangelho e não implantar o trabalho lá estou me falando da África, e preparar a liderança para que ele possa continuar uma igreja, você sai de lá e se dispersam. Você não pregou o evangelho. Não, você pregou o evangelho, eles aprenderam. Só que como você não deixou a liderança para continuar a discipulação, eles vão se perdendo no meio, porque a gente encontra pastores que têm 20, 30 anos lá na África, em que eles misturam muito com a macumbaria e a feitiçaria, até consultando o feiticeiro para determinado assunto da igreja. Segundo, quando você chega na África, as pessoas, a gente até brincava, o africano olha para você e vê dólar. Você é brasileiro, mas ele não vê real, ele vê dólar na sua testa. É natural. Eles querem ver o evangelho e a mesma coisa estão atrás de sustento, de buscar alguma coisa que lhe dê alívio à sua fome, à sua sede, à sua expectativa, seus sonhos, o projeto de vidas, que eles estão ali psicologicamente abatidos, procurando alguém que tenha uma palavra diferente que ajude. E aí tem um detalhe que eu via muito, né? A gente trabalhava, tinha um grupo de pessoas, aí uma fragilidade. Por exemplo, o islamismo cresce muito na África e tem crescido, tem tomado conta sem gastar muito dinheiro. Sem gastar muito dinheiro. Eles têm entrado muito na África e agora estão entrando na Europa muito grande, isso há muito tempo, mas em começar na África. Sem gastar muito dinheiro. Eu observei isso. E isso criava no meu coração um sentimento que eu sei que Deus vai me dar a oportunidade de poder rever isso. Por exemplo, eles hoje o quê? Eles não começam com adulto. O que eles fazem? Eles pegam uma pessoa que é muçulmana, que conhece um pouquinho do muçulmano, paga para ela ali um salário, $20, $30 por mês, abre uma escolinha com uma tapernazinha ali de madeira, aquela coisa toda, faz com que as crianças que têm dificuldade de escola, estou falando de África, ela chega ali 8 horas da manhã, come um chazinho com um pedaço de pão, certo? 8, 9 horas. O que beber, o que aprender. Aí vai ensinando alguma coisa e a criança passa 4, 5 anos ali aprendendo o islamismo junto com a pessoa. Eles fazem o quê? O lado social, preparando a mente daquela criança para que ela tiver 10, 12 anos, houve uma ligação com ela, com o islamismo. Ela começa a aprender aquilo que eles amaram, que os muçulmanos são amáveis, porque na hora da fome, certo? Eles deram a palavra deles e deram pão, deram um chá para a pessoa, deram uma besteira. E a gente fica olhando, nós temos que fazer alguma coisa. O evangelho, né? Agora, para você ver como cultura muda muito de país para país. Quando você vai à África, é isso mesmo, de dar alguma coisa, de comer e tudo. Agora, vamos ver um pouco da cultura do envio brasileiro também para a África. Nós temos aqui vários exemplos, a maioria assim. Agora, vamos lá, o país que mais recebeu, que mais envia missionários para o mundo é os Estados Unidos, e o que mais recebe missionários do mundo inteiro é os Estados Unidos também. E fica a minha pergunta, por que um país que é tão evangelizado, um país que envia tantos missionários, qual é a necessidade de um país receber tantos missionários? A verdade... O Brasil precisa receber missionário? A gente é um país que o evangelho está em tudo que é lugar. Existe uma necessidade André, real de vir missionários americanos e estrangeiros para o Brasil no dia de hoje? Vou lhe ser bem franco. Me incomoda muito quando eu passo em um local e vejo assim, igreja chinesa no Brasil, igreja africana no Brasil, porque eu não vejo a necessidade do Brasil receber missionários. Nós temos uma estrutura muito grande. E a minha opinião em relação a esse grande número de missionários que estão sendo enviados para os Estados Unidos em questão, muitos é para fazer pós-graduação. Deixa eu falar. Você me conhece. De repente tem que evangelizar o Mickey, o Pateta, né? Eles vão para lá para fazer pós-graduação, para se graduar em alguma área, e ficam lá durante um ano. Quando não, vão trabalhar com pessoas brasileiras que estão lá. Eu não estou dizendo que isso é ruim de todo, só não diga para mim que isso é fazer missão. Eles não vão lá para ganhar brasileiros, eles vão, muitas das vezes, para estar com brasileiros e pregar para brasileiros que querem. Eu mesmo tenho uma sobrinha que mora na América já há 20 anos e que vive me mandando e-mails para que eu possa estar indo lá para implantar uma igreja Vida e Comunhão lá, por conta da visão pentecostal que ela ama e que ela diz que sente falta nos Estados Unidos. Então, o pessoal que é enviado hoje para os Estados Unidos, na sua grande maioria, é para este fim.
Eu Mas não também tem vejo o fim como... da igreja étnica, no sentido que é diferente. Por exemplo, o brasileiro, quando vai para a Eles África, querem ouvir o brasileiro. funda uma igreja que às vezes é pregada, mas você traduz e é para perpetuar na língua e na cultura local. Já no Brasil é diferente, já nos Estados Unidos é diferente, tem muito brasileiro lá. E eu conheço várias, e vários projetos lindos. Mas as igrejas fundadas para brasileiro é para brasileiro, não é para americano. Exatamente. Cantam em português, eu ia até brincar, falam em língua em português, mas é voltada para o brasileiro e existe até uma segregação, de algum certo modo, da cultura americana. As pessoas que participam dessa igreja, elas não se inserem na cultura americana, aos seus filhos, que já nascem lá, aí já falam inglês. Mas é interessante você ver que mudou de país, a cultura, o jeito de fazer missão André, é totalmente diferente. André, entendo diferente. Uma das coisas que nós precisamos observar são, aliás, 3 coisas que precisamos observar com relação a missionários enviados. A igreja, já falei, a igreja pesa sobre ela essa responsabilidade. Perfeito. Não se pode desvincular isso da igreja, da responsabilidade dela. Mas a gente precisa entender que a igreja, ela trabalha com vocacionados. Ela só pode trabalhar com vocacionados. Nem todos estão, apesar de estarem na igreja, altamente qualificados para saírem da igreja e irem para um país ou para um estado. Ele tem que ser um qualificado para isso, ele tem que ser um vocacionado por isso, porque vai haver uma qualificação, um trabalho para qualificá-lo para estar fora do seu estado e fora até do seu país. E há também as estratégias. As igrejas precisam montar a sua estratégia, porque um dos maiores problemas hoje, nosso, é acharmos que nós temos que sustentar missionário. O sustento do missionário, me desculpe essa colocação, eu vejo como a igreja, ela monta o custeio financeiro para enviar o missionário. Porque, na verdade, tudo que hoje se faz com o missionário para o enviar, ainda em qualquer país, ele vai passar necessidade. Né? Ele passa necessidade. E até o sustento, muitas das vezes, não é aquele salário que se diz e que dá o sustento, não é o que sustenta ele. O que sustenta ele é a fé. E ele vive até com o pouco que a igreja sustenta. Então, a minha ideia aqui é que, na verdade, independente se o Brasil envia para fora e se o Brasil recebe, Deus está nesse negócio. Tem um mistério aí que tem um mistério. Porque, meus amados, pesa sobre a igreja a dispensação dos mistérios de Deus. Só nós que temos a chave da dispensa. E nós temos que usar da máxima sinceridade. Eu, por exemplo, agora, eu recebi de um colega que está nos Estados Unidos, está com 3 igrejas, 2 brasileiras e uma de americanos. E ele me convidou para estar lá. Ele apacenta uma igreja de Ele americanos. apacenta 3 igrejas. Primeiro testemunho. Não, é diferente. Duas igrejas brasileiras e uma igreja americana. E ele falou, França, vem nos visitar, porque... Mas eu olho para mim, eu me enxergo. Eu preciso ter minha realidade. É muito bom se eu pudesse ir. Mas eu tenho a visão de que, primeiro, a minha Jerusalém. Eu acho que é uma diferença, pastor França. Mas não posso criticar quem vai. Entre um missionário e um pastoreio. Eu acho que essa questão é bem porque diferente. também, às vezes, quando tem país que tem, enfim, alta densidade de brasileiros, e dependendo daquilo que ele falou também, qual é o intuito da igreja? É que ele envie lá e que ele se torne autossustentável, porque tem igrejas que fazem esse traço mesmo, esse perfil. É mais fácil você criar uma igreja com brasileiros, já que você é brasileiro, do que criar com americanos. Porque a cultura de americanos se subjugar a uma liderança que não é americana, é duro demais, a gente sabe muito bem. Europeu é a mesma coisa. Hoje é um dia, o país mais difícil de fazer evangelismo é na Europa. Eu quero ir para a Europa. É osso duro de roer. Fala o seguinte, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar para conversar um pouco até sobre isso. E eu quero lançar até uma pergunta. Seria os países islâmicos hoje o grande desafio da missão dos missionários do mundo, já que estão crescendo tanto? Como é que você prega para eles? Que tipo de estratégia pode se usar? Né? Nós estamos enviando para os Estados Unidos, amém, glória a Deus. Eu acho que há necessidade para tudo que é lugar. Só que, vamos lá, quem mais precisa? Será que a igreja está olhando para isso? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já.